Fala, torcedor santista! Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever. Estamos próximos aí de bater a meta de 29 mil inscritos, então conto com você. Caso assista esse canal sempre e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, mande esse canal para mais torcedores santistas. E vamos comentar nesse vídeo sobre os próximos jogos do Santos. São 2 jogos fora de casa contra times que estão em ascensão no Campeonato Brasileiro. E também vamos comentar aqui sobre essa rodada do meio de semana, sobre alguns resultados, né, que seriam interessantes para o Santos, principalmente nessa briga aí contra o rebaixamento. Mas antes da gente falar sobre esses jogos, mostrar a tabela, enfim, vamos a um trecho da entrevista coletiva de Carille, que fala sobre os próximos confrontos do Santos. Confere aí. 2 jogos importantíssimos, agora fora, recuperar esses jogadores bastante aí para que a gente faça 2 jogos também com a mesma entrega e com uma melhor qualidade aí, que assim a gente vai saindo dessa zona aí de baixo aí, vamos incomodando mais para o meio da tabela ali, quem sabe aí uma sequência, buscar coisas maiores. E bom, a vitória contra o Grêmio foi importante em termos de confiança. Agora os próximos adversários, Atlético Mineiro e Sport, estão em ascensão. O Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro, ainda mais com a eliminação na Libertadores, né? Virou foco principal do Atlético esse título brasileiro, jogando em casa com a torcida. Então é um jogo complicado para a gente, né? Então, quem sabe a gente consegue aí uma vitória ou até mesmo um empate, dependendo da circunstância da rodada. Um empate, acredito que pode ser um resultado até que bem considerável para a gente, né? Levando em consideração a situação que nós estamos, a situação do Atlético Mineiro e também aos confrontos que teremos nessa rodada. Bom, vamos mostrar então, inicialmente, a tabela de classificação. O Santos é o 16º colocado, deixa eu só aumentar aqui para vocês. Aí, Santos é o 16º colocado, vale lembrar que estamos com um jogo a menos, tem aquele jogo ainda contra o Fluminense para acontecer, que será no dia 27. O Bahia é o 17º e tem um jogo a menos também, né, contra o Ceará para cumprir. O Sport tem 25 jogos, o Grêmio tem 2 jogos ainda para cumprir, só que é contra Atlético Mineiro e contra Flamengo, jogos bem difíceis, e tem a Chapecoense, que tem 12 pontos e 25 jogos completos. Então, essa é a tabela de classificação, né? E agora vamos olhar aqui os confrontos desta rodada. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, esses são os próximos jogos da rodada. Bahia e Palmeiras se enfrentam, Atlético Mineiro e Santos, Chapecoense e Atlético Paranaense, Flamengo e Juventude, Fortaleza e Grêmio. O América também pega o Internacional, né? Vale ressaltar que o América está em 10º com 31 pontos, então é um adversário de uma certa forma para a gente dar aquela secada, né? E mostrar que é possível. Uma sequência de vitórias, uma sequência de resultados, a gente pode subir na tabela. O América nas últimas 5 partidas não perdeu, empatou e venceu, né? Foi esse mix aí de combinações, e hoje o América é o 10º colocado com 31 pontos. Hoje o Santos é o 16º com 28 pontos. Então, se a gente for pensar em termos de distância, né, de pontuação, é uma coisa acessível. Que se o Santos conseguir emendar aí os próximos jogos, quem sabe pode subir na tabela, né, e dar adeus o quanto antes essa briga de rebaixamento. O Santos que vai enfrentar, como eu falei, Atlético Mineiro, pega Sport. O Santos também terá o América Mineiro na Vila Belmiro, terá o Fluminense na Vila. Vale ressaltar também que vamos pegar o Atlético Paranaense, aí é um jogo fora, né? Tem o clássico contra o Palmeiras no comecinho de novembro na Vila Belmiro. Então são alguns jogos importantes para que a gente consiga essas vitórias. E sempre também secando os adversários, né? A gente também depende da gente, hoje o Santos depende 100% dele, mas é interessante a gente dar essa secada, porque caso alguma coisa com a gente dê errado, né, principalmente o Santos é derrotado contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e Sport ou Bahia acabam vencendo seus confrontos, aí o Santos volta à zona de rebaixamento. E aí um jogo contra o Sport, por exemplo,
volta a ser uma outra final de Copa do Mundo, né? Aquele duelo decisivo, assim como foi a partida contra o Grêmio. E aí, para a gente já projetar, né, começar a projetar esse jogo contra o Grêmio, falar aqui sobre a questão de jogadores que o Carille pode contar para essa partida. Em relação à zaga, se tivermos algum reforço, será o Robson Reis. Já Kaique e Luiz Felipe são dois jogadores que ainda estão naquele processo de transição. A lesão do Kaique, né, foi um pouco mais grave, uma lesão de grau 2 na coxa. O Luiz Felipe era uma previsão que ele já poderia ter retornado, mas aí teve né, acabou não conseguindo se recuperar da forma como era imaginado e está sendo aí um desfalque por mais tempo, né, no time do Santos. E também tivemos dois desfalques em relação a cartão amarelo, que é para o Felipe Jonathan e também para o Carlos Sanches. Aí a gente já começa a fazer aquelas projeções, né? Quem será que pode entrar na vaga tanto do Felipe Jonathan como do Sanches? A gente pode pensar, falando inicialmente do Felipe Jonathan, que pode entrar o Moraes, se ele quiser ser um pouco mais conservador, né, e ter um lateral de fato, ou também a da manutenção do Lucas Braga. Né? O Lucas Braga foi titular contra o Grêmio, poderia ter melhorado um pouco o desempenho, acho que ele poderia ser mais incisivo, né, e aproveitar principalmente mais que os jogadores do Grêmio estavam amarelados, mas eu acho que não fez uma partida horrorosa, péssima, longe disso, mas poderia ter explorado mais. Então é uma opção, né, o Lucas Braga ser mantido no time do Santos. E falando de Carlos Sanches, que foi uma partida de superação, né? Comentei isso aqui nas lives que a gente fez, no vídeo de análise, que o Sanches se entregou completamente para ajudar o time, né? Ajudou na marcação, ajudou tentando criar jogadas, batendo falta, né? Fez um milagre o goleiro do Grêmio, uma batida de bola do Sanches. E aí tem algumas opções. O Giamota, o Pirani e até mesmo o Jobson. Eu, particularmente, imagino o Pirani como favorito. O Pirani sempre vem entrando nos últimos jogos. O Giamota não vem entrando, né, diferente do Pirani. E o Jobson está voltando de lesão. Imagino que esse jogo contra o Atlético Mineiro pode ser um jogo um pouco mais pegado, até mesmo pela qualidade, né, dos jogadores do Galo. Então, não sei se seria interessante já começar logo de cara com o Jobson como titular. Talvez uma opção para segundo tempo, enfim. Tem a questão do Tardelli. O Tardelli também foi citado na coletiva, mas eu acho um pouco mais difícil, né? Porque o próprio Carille também comentou sobre a situação de preferir jogar com o Tardelli como um quarto atacante ou aquele jogador que fica atrás do centroavante, né? No caso do Santos, atrás do Léo Batistão. Então, eu acho muito difícil que ele coloque o Tardelli. Ele também disse, né, na coletiva que para o clássico contra o São Paulo, ele chegou a testar o time com o Tardelli no meio. Só que aí tivemos um jogo, né, dos reservas contra os titulares, e aí ele acabou sacando o Tardelli porque ele não gostou, né, de como o time estava, enfim, ele achou melhor uma outra escalação. Então, acho muito difícil o Tardelli entrar na vaga do Sanches. Acho que deve ficar mesmo entre Giamota, Pirani e até mesmo Jobson. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. O jogo é já na quarta-feira, então o Santos não terá muito tempo aí, né, de preparação. É basicamente viajar, dar aquele treino regenerativo e ir para o jogo. Vai ser uma coisa muito mais na conversa para esse jogo contra o Galo, né? Visto que o Santos vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Mas quero saber da opinião de vocês sobre esse combo aí, né? Os próximos jogos do Santos, tanto o Atlético Mineiro como o Sport. Será que um empate é considerado um resultado bom para a gente? Me conta aqui. E também se você está confiante em secar os adversários diretos do Santos nessa briga contra rebaixamento, principalmente o Grêmio, né, que vai jogar bem desfalcado contra o Fortaleza, o Bahia, que pega o Palmeiras, né, o Sport também, que joga contra o Cuiabá, se eu não me engano, é Cuiabá? Acho que é Cuiabá. Mas, enfim, me conta aqui o que vocês... contra o Cuiabá na quinta-feira. Me conta aqui o que vocês pensam a respeito e também sobre essa questão de Felipe Jonathan e Sanches, né? Quem vocês colocariam no lugar desses dois jogadores? Me conta aqui. E aquele recadinho final para quem se tornar membro do canal
maior brasileiro ou patrocinador master concorre a uma camisa oficial do Santos e uma camisa temática todo mês, e também tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.